Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 26 de janeiro do ano de 2018, e o nosso tema hoje é vitimismo. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Muito bem, você já parou para pensar sobre o vitimismo? Você que está me ouvindo é uma pessoa vitimista? Você conhece ou convive com pessoas vitimistas? Então, esse é o nosso tema, vamos refletir sobre isso hoje. Bom, eu costumo definir o vitimismo como sendo uma corrente de pensamento que alguns indivíduos adotam, onde toda a vida parece conspirar contra a felicidade deles. Essa é uma definição que eu uso. O vitimista é aquele que acha que chove e ele molha porque ele é azarado. Ele acha que as pessoas não amam ele de verdade, mas que se aproveitam da sua bondade, da sua nobreza. São aquelas pessoas que acham que o mundo inteiro morre de inveja delas, todo mundo tem inveja deles. Eles podem não ter nada na vida, mas diz que todo mundo tem inveja deles. Então são pessoas que vão vivendo e vão criando relações de muito conflito consigo e com o resto do mundo, porque acha que tudo conspira contra eles. Vamos pensar um pouquinho a este respeito. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que nós não estamos na Terra a passeio. Eu já disse isso várias vezes aqui nas reflexões e repito. Essa espiritualidade algodão doce, que hoje é vendido na internet, dizendo que você pode ser feliz é uma questão de atitude, ela é muito nociva. Porque se nós podemos estar aqui sob provas e expiações, nem sempre nós poderemos ser felizes. Depende sempre da bagagem do espírito aqui na Terra, das suas provas, o que ele tem que enfrentar. Então nem sempre o espírito tem condições, tem evolução suficiente para encarar os sofrimentos e as dificuldades da vida com certa isenção e assim conseguir atingir um patamar superior de felicidade. Então eu acho realmente muito nocivo esse conceito difundido por aí. Pois bem, então já estamos entendidos que nós não estamos aqui a passeio, a Terra não é um parque de diversões e nós podemos estar sujeitos a provações e a expiações, né? Inclusive, se você sempre se perguntou qual a diferença entre provas e expiações, é o seguinte: as provações são as dificuldades no caminho, são os testes, é o trabalho que eu preciso construir, a edificação que eu preciso levantar, ou seja, são os desafios da vida. Cada um de nós nasce num contexto e esse contexto por si só já é uma prova. Alguns com a riqueza, outros com a pobreza. Alguns com a beleza, outros com a feiura. Alguns com prestígio social, outros completamente abandonados no meio da sociedade. Então, isso são as nossas provas. É o cadinho purificador. As expiações são as consequências dos nossos atos negativos de vidas passadas. Por exemplo, se eu fui uma tragédia pela Terra, né? Inclusive ontem eu vi uma reportagem que me deu a clara impressão de ver realmente um espírito inferior, né? O cara, ele tinha assassinado 3 pessoas, ele fez a filha dele beber veneno, ele abusou sexualmente da filha e, se não bastasse, ele ainda tatuou a sepultura das 3 pessoas que ele assassinou nas costas. Então você vê que são tendências claramente inferiores, de espíritos completamente perversos. Então, se eu faço algo dessa natureza, eu não posso esperar que na minha próxima encarnação seja tudo um mar de rosas. Ainda que eu esteja arrependido enquanto espírito, eu vou passar por muitas dificuldades, por muitas expiações, onde eu vou enfrentar as consequências do mal que eu causei aos outros ou a mim mesmo. Então, basicamente essa é a diferença. A prova são as dificuldades da vida. As expiações são quando algo nos acontece por imposição da lei e nós não podemos mudar, como uma enfermidade, uma doença, uma situação muito angustiante que repentinamente acontece, por aí vai. Basicamente é isso. Então, nós aqui na Terra, como espíritos imperfeitos, habitando um mundo imperfeito, estamos sujeitos a uma série de acontecimentos desagradáveis, vamos assim dizer. Contudo,
Isso não quer dizer que devamos viver na terra como se ela fosse uma sepultura, como se fosse um vale de lágrimas. Os Espíritos sempre disseram, cabe ao homem, através do seu esforço, buscar a felicidade que lhe é compatível. Então, ainda que o Espírito não consiga na terra ter uma felicidade plena, nem por isso ele precisa viver uma tristeza plena. Cabe a cada um de nós o esforço para ser feliz tanto quanto é possível. Muito bem, entendido esse conceito, vamos voltar para o vitimista. O que o vitimista pensa? Que a vida é contrária a ele. Então Deus não gosta dele, Jesus não gosta dele, os bons espíritos não gostam dele. Se ele frequenta um centro espírita, um terreiro de umbanda, ele acha que os guias não atendem ele, que as suas súplicas nunca são ouvidas, que as suas preces se perdem pelo ar, que se ele tenta fazer algo de bom, as pessoas interpretam mal. Então, compreendem, é uma faixa de pensamento em que o sujeito amesquinha toda a vida. Ele olha a vida por baixo, como se tudo fosse uma eterna ameaça para ele próprio, e muitas vezes não é. Aliás, a grande maioria dos vitimistas que eu conheci, quando falavam da extensa lista de queixas e sofrimentos que eles traziam na vida, eles quase sempre se esqueciam de mencionar uma coisa: os erros que eles próprios cometiam. Então eles falavam que as pessoas tinham inveja deles, mas na maioria das vezes eles é que tinham inveja dos outros. Eles diziam que ninguém costuma ajudá-los, mas na verdade, na maioria das vezes, eles é que não ajudam a ninguém. Então, o vitimismo é uma doença mental, uma doença psíquica, uma faixa de pensamento negativo que distorce os valores de tudo e de todos, e que, por consequência, produz necessariamente uma condição desagradável, uma vibração de repulsa. Então não é à toa e sem propósito que essas pessoas que são vitimistas geralmente são repelidas, porque se tornam chatas, se tornam inconvenientes, choram o tempo todo, lamentam o tempo todo. E são raras as pessoas com a paciência cristã de ouvir plenamente alguém que se estacionou na queixa, que frequentemente não sabe olhar para si, não avalia os próprios defeitos, os próprios erros, mas só vê a negatividade no mundo, só vê o problema no outro. Você conhece alguém assim? Mas e aí? O que a gente faz para ajudar uma pessoa que está presa no vitimismo, ou quando nós mesmos nos colocamos nessa condição, já que, como somos seres imperfeitos, também somos passíveis de estacionar a nossa mente no vitimismo? Bom, a solução para isso, ou pelo menos um princípio de solução, está lá no livro Nosso Lar, bem no comecinho, quando o ministro Clarencio vai ouvir André Luiz. Então ele chega para André Luiz, senta na beira da cama e fala: André, fala tudo que está no seu coração. E André Luiz começa a falar: eu sou o homem mais infeliz do mundo, raros são os homens que devem ter sofrido tanto quanto eu sofri, porque amava a família e papapá, e começa a falar. E o ministro calado ouvindo, escuta. Aí chega uma hora que o ministro fala assim: André, você quer mesmo a cura? Aí ele fala: claro, ministro, eu estou buscando a cura. E o ministro responde: então, aprenda a não falar excessivamente de você. Lamentação traduz enfermidade mental de longo curso e tratamento difícil. E aí, quando o André tenta rebater, o ministro continua a sua explanação, que eu não me lembro de cor, não decorei o livro. Mas essa é a essência. Para ajudar alguém que se estacionou na lamentação, primeiro, é preciso ter uma certa sensibilidade para ouvir. E confesso que para mim é um tanto quanto difícil, porque eu tenho um viés mais prático. Mas é preciso saber ouvir. Quando se vai dialogar com o espírito em estado de sofrimento, exige-se o mesmo requisito, saber ouvir.
Escuta, 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 escuta. A hora que ele dá uma pausa para respirar, você intervém. E esse é um dos ensinos mais valiosos, penso, neste quesito. Se você quer realmente a cura, então aprenda a não falar excessivamente de si próprio. Ainda que as suas dores sejam justas, não fica toda hora falando isso para todo mundo, porque você está revivendo. É como se a cada vez que você contasse essa história sofrida da sua infância, que já passou 60 anos, mas você ainda está lá ainda, porque seu pai não fez isso, ou porque sua mãe não fez aquilo, já passou. Mas cada vez que você fala nessa história, que você conta, que você revive as emoções negativas do passado, é como se pegasse a casquinha do machucado, sabe quando dá um ralado, e você arrancasse. Então o sangue volta a sair. Deixa a casquinha quieta. É uma ferida, é uma cicatriz que você vai ter no futuro, parte da sua trajetória espiritual. Não precisa ficar mostrando isso toda hora para todo mundo. Todos nós temos as nossas cicatrizes. Então a pessoa vitimista precisa aprender no curso da vida a calar as lamentações, a parar de focar no negativo, ainda que continue sentindo tudo aquilo. O simples fato de parar de falar naquilo já será um primeiro e grande passo para a melhoria espiritual. E aí, é claro, nós que estamos na via da espiritualidade, encontramos 1000 apoios. Você pode tomar passe, você pode participar de gira, você pode ir no centro ouvir palestra. Tudo isso são materiais riquíssimos para fortalecer o nosso espírito, elevar a nossa sintonia mental para que ela saia da tragédia e rume para a glória. Nós todos podemos fazer isso. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.